Vamos embarcar em mais um episódio dessa jornada fascinante e misteriosa pelo universo. E neste momento, voltamos a falar sobre o cometa mais famoso de todos, o 3I Atlas, que continua a intrigar cientistas, teóricos e curiosos ao redor do mundo, como você e eu, com suas surpresas constantes a cada nova observação que é feita. O que parecia ser um simples cometa se transformou em um enigma cósmico que levanta inúmeras questões. E a cada nova imagem ou dado que é coletado, mais dúvidas surgem sobre o que realmente é esse objeto e qual é o seu verdadeiro significado. Recentemente, novas imagens sugerem que o 3I Atlas pode ser muito mais do que inicialmente imaginávamos, o que só aumenta ainda mais a especulação sobre esse fenômeno cósmico. Descoberto no dia 1º de julho de 2025, o 3I Atlas recebeu seu nome do telescópio que o detectou, o Atlas, que tem a missão de monitorar possíveis impactos de asteroides na Terra. Naquele momento, o cometa estava entrando no sistema solar interno, a cerca de 4,5 unidades astronômicas do Sol, o que corresponde a aproximadamente 670 milhões de quilômetros. Para quem não está familiarizado com as distâncias astronômicas, isso significa que o 3I Atlas estava ainda bem longe da Terra e de qualquer possível risco imediato. Para dar uma ideia da imensidão dessa distância, pense que uma unidade astronômica é equivalente à distância entre a Terra e o Sol, algo em torno de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, o 3I Atlas estava a mais de 4 vezes essa distância. No entanto, à medida que os meses foram passando, o cometa foi se aproximando do nosso sistema solar, e no final da primeira semana de outubro, ele já se encontrava a apenas 1,36 unidades astronômicas do Sol, ou cerca de 203 milhões de quilômetros, bem mais perto de nós do que o esperado. Mas o momento mais surpreendente aconteceu no dia 3 de outubro, quando o 3I Atlas passou a uma distância de apenas 0,9 unidades astronômicas de Marte, o que permitiu que ele fosse fotografado pela sonda Perseverance, que está explorando o planeta vermelho. Essas imagens geraram uma enorme quantidade de discussões, já que para muitas pessoas, uma das imagens capturadas parecia não ser mais do que um simples risco na lente da câmera, enquanto a outra lembrava aqueles ruídos de uma TV antiga sem sinal. Mas para os cientistas, essas imagens oferecem informações preciosas e podem nos ajudar a entender muito mais sobre o 3I Atlas do que imaginávamos. O interessante é que não foi apenas o rover Perseverance que registrou essas imagens. Durante o seu movimento pelo céu marciano, o 3I Atlas foi observado por várias outras lentes e telescópios, tanto oficiais quanto amadores. Quando a imagem foi capturada pela câmera Navicando rover, ela revelou um objeto que não parecia em nada com um cometa convencional. Normalmente, um cometa apresenta uma cauda brilhante e uma cabeça mais difusa. Mas o que foi registrado na imagem parecia mais com um objeto cilíndrico e alongado, algo que gerou uma série de especulações. Na verdade, o formato do 3I Atlas levantou tantas questões que até mesmo figuras políticas, como a deputada Ana Paulina Luna dos Estados Unidos, se interessaram pelo assunto. Luna, que é membro da Câmara dos Representantes e também veterana da Força Aérea, procurou o astrofísico Loeb, professor de Harvard, para pedir uma explicação extraoficial sobre o objeto nas imagens, levantando questões como: qual seria o tamanho real do cometa? Será que ele tem realmente esse formato cilíndrico? O astrofísico Loeb explicou então que a câmera Navicando rover Perseverance tem a capacidade de capturar luz visível, mas não com uma precisão muito alta. A câmera estava capturando a imagem do 3I Atlas a uma grande distância de Marte, o que resultou em uma resolução bastante baixa, equivalente a 12.500 km por pixel. Isso significa que cada pontinho da imagem correspondia a uma área imensa do espaço. O resultado disso foi que o rastro brilhante do 3I Atlas apareceu na imagem com um comprimento aparente de cerca de 50 mil quilômetros.
Para se ter uma ideia, esse comprimento é 1000 vezes maior do que o tamanho real do cometa, que é de cerca de 46 quilômetros de diâmetro, conforme medições feitas pelo telescópio espacial SPHEREX. Ou seja, aquele rastro gigantesco na imagem não é o tamanho real do 3I Atlas, mas sim um efeito causado pelo movimento do cometa durante o tempo de exposição da câmera. O movimento do 3I Atlas enquanto a imagem estava sendo registrada fez com que a luz deixasse um rastro alongado, quase como uma faixa luminosa. Por isso, as imagens podem dar a impressão de que o cometa é muito maior e mais alongado do que realmente é. Essa descoberta gerou ainda mais especulações, já que a NASA, desde o início, tem afirmado que o 3I Atlas é um cometa, mesmo com os muitos dados que indicam que ele pode ser algo muito diferente. A insistência da NASA em classificá-lo como cometa tem sido alvo de muitas discussões, principalmente porque o 3I Atlas não se encaixa bem nas características tradicionais de um cometa. Ele parece ser um objeto muito mais peculiar, que pode estar inaugurando uma nova classe de objetos cósmicos. O que é fato é que, seja ele um cometa ou não, o 3I Atlas é sem dúvida um objeto único e muito provavelmente será classificado como um supercometa. Mas, para que essa classificação seja oficial, é necessário primeiro determinar se ele realmente se qualifica como um cometa no sentido tradicional. E aqui vem a grande surpresa. Apesar de todas as informações oficiais da NASA que nos dizem que o 3I Atlas é um cometa e que ele não representa nenhum risco para a Terra, há pessoas como astrônomos amadores que têm feito suas próprias observações e encontrado coisas bastante curiosas no céu. Um desses astrônomos amadores é o Tiago, que fez uma captura interessante do 3I Atlas enquanto ele passava em frente ao Sol. Quando Tiago apontou seu telescópio para o Sol e ajustou as coordenadas, ele percebeu algo que parecia ser uma pequena sombra, com um formato bem diferente do que se poderia esperar de um cometa. Ele então publicou essas imagens em sua conta nas redes sociais, alterando o contraste e a cor para tentar destacar melhor o objeto que ele acreditava ser o 3I Atlas. A forma irregular da mancha encontrada nas imagens chamou ainda mais atenção, já que não se parecia com a silhueta de planetas conhecidos como Vênus ou Mercúrio. Tiago baseou sua análise nos dados fornecidos pela NASA, que indicam a posição do 3I Atlas naquele momento específico. No entanto, o telescópio utilizado por Tiago é um modelo especializado em observações solares e não é projetado para capturar objetos tão distantes como o 3I Atlas. Isso significa que, embora suas imagens possam mostrar algo interessante, a resolução delas não é ideal para um diagnóstico preciso. O que ele observou pode ser realmente o cometa, mas também pode ser uma mancha solar ou até mesmo um defeito na lente do telescópio. Mesmo assim, o próprio Tiago declarou que não tem certeza sobre o que encontrou, mas continua investigando e observando para tentar trazer mais informações ao público, já que ele sente que a NASA não está dando a devida atenção ao caso. Para Tiago, essa incerteza sobre o que exatamente é o 3I Atlas, tanto por parte dele quanto da NASA, já é um sinal de que a humanidade precisa se preparar para o desconhecido. Ele especula que o cometa poderia ser um visitante de outra parte do universo, passando pelo nosso sistema solar para fazer um reconhecimento antes de enviar uma frota de naves especiais para cá. Essa hipótese levanta muitas questões sobre o que realmente está acontecendo, e como ele mesmo disse, tudo é possível. O que sabemos é que as observações sobre o 3I Atlas estão longe de ser conclusivas, e o mistério sobre sua verdadeira natureza só aumenta. Os estudos sobre o 3I Atlas continuam em andamento, e novas imagens, tanto de telescópios oficiais quanto de astrônomos amadores, estão sendo capturadas e analisadas. Mas, como acontece com muitas descobertas científicas, as conclusões ainda estão sendo debatidas. E a verdade é que algumas contradições e conclusões precipitadas provavelmente continuarão a surgir. Cada observador tem uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo, e isso é natural em um campo tão complexo como a astronomia. Sabemos que o nosso papel não é afirmar com certeza o que é o 3I Atlas.
Temos nossas opiniões, mas sempre tomamos o cuidado de não disseminar desinformação ou gerar pânico sobre uma possível invasão alienígena. Se alguém nos perguntar em que nos baseamos para tirar nossas conclusões, podemos dizer que as informações oficiais da NASA são nossas fontes primárias. Mas, como os próprios cientistas da Agência Espacial afirmam, ainda não há certeza absoluta sobre a natureza do 3I Atlas. O cometa pode ser apenas um fenômeno cósmico comum, ou, quem sabe, pode estar inaugurando uma nova classe de objetos.